O anúncio foi dado agora diretamente da capela da Santa Casa, da Santa Marta, no Vaticano, com as seguintes palavras. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Os cardeais já iniciam movimentações para a possível escolha de um novo líder da Igreja Católica. O que muitos desconhecem é que esse processo envolve algo muito mais obscuro do que se pode imaginar: a chegada do Papa Negro. Um Papa que não viria para guiar os fiéis, mas sim para conduzir a Igreja para um caminho irreversível de trevas. O ex-cardeal me revelou que essa profecia não era um simples mito. Ela vinha sendo discutida há séculos nos círculos mais fechados da Igreja. O Papa Negro não era necessariamente uma figura de pele escura, como muitos pensam, mas sim alguém que traria um novo período de decadência e corrupção. Um líder que, ao invés de proteger os princípios do cristianismo, selaria um pacto definitivo com forças ocultas. E, com a morte iminente do Papa Francisco, essa profecia parecia estar prestes a se concretizar. Dom Luciano sabia que, se continuasse nas provas, não poderia mais voltar atrás. Ele já tinha ultrapassado barreiras demais, mas ainda restavam os testes finais, e ele não estava disposto a pagar o preço necessário para avançar. Assim, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Na calada da noite, antes que a quarta prova começasse, ele fugiu. Deixou para trás sua posição, seu prestígio e toda a sua vida construída dentro da Igreja. Sabia que, se fosse encontrado, seria silenciado para sempre. Mesmo agora, vivendo no anonimato, ele carrega o peso daquilo que presenciou. Suas palavras finais ainda ecoam na minha mente. Se o próximo Papa for um deles, tudo estará perdido. Ele acredita que a sucessão papal atual pode ser o momento crucial em que essa profecia finalmente se tornará realidade. E observando as movimentações dentro do Vaticano, começo a temer que ele esteja certo. Minha investigação ainda não terminou. Sei que as provas que ele descreveu são apenas a ponta do iceberg. Ainda restam as etapas mais sombrias desse processo, aquelas que envolvem atos que ultrapassam qualquer limite moral e espiritual. O que Dom Luciano viu pode ser apenas o início de algo muito maior e mais assustador do que qualquer um de nós possa imaginar. Dom Luciano nunca mais voltou ao Vaticano depois daquela noite. Ele sabia que qualquer tentativa de retorno significaria sua morte certa. Fugiu sem olhar para trás, levando consigo apenas o peso daquilo que testemunhou. No entanto, minha investigação não poderia terminar ali. As provas pelas quais ele passou eram aterrorizantes, mas ainda restavam duas etapas finais, as mais sombrias e perversas de todo o processo. Eu precisava descobrir o que acontecia nos momentos derradeiros da escolha do novo Papa. O Vaticano guardava segredos que iam além da compreensão humana, e cada passo que eu dava nessa investigação me fazia entender que essa sucessão papal não era apenas um evento eclesiástico, mas sim algo que poderia mudar os rumos do mundo. A quarta prova, conhecida como o Calvário da Fé, era a mais cruel e moralmente repulsiva de todas. Os cardeais que chegavam até esse ponto eram obrigados a participar de uma encenação perturbadora. Eles precisavam escolher uma vítima inocente e recriar, de forma brutal, a crucificação de Cristo. A vítima, geralmente um fiel retirado à força de conventos secretos, era amarrada a uma cruz e submetida a torturas que remontavam à paixão de Cristo. O propósito desse ritual era testar a frieza e a capacidade de liderança dos candidatos, pois apenas aqueles que conseguiam participar sem hesitação eram considerados aptos a conduzir a Igreja. Segundo Dom Luciano, essa prova era a mais difícil para a maioria dos cardeais. Muitos não suportavam e desmaiavam, enquanto outros tinham crises nervosas. Aqueles que recusavam eram removidos do processo de maneira definitiva e, segundo ele, nunca mais eram vistos. A essa altura, apenas 2 ou 3 candidatos permaneciam. Haviam provado sua resistência, seu comprometimento e sua submissão aos segredos do Vaticano.
Era então que chegava a última prova, o teste derradeiro que definiria quem seria o novo Papa. Esse último ritual era chamado de o chamado de Judas. Diferente das outras provas, este acontecia dentro da própria Capela Sistina, onde, em uma cerimônia fechada e totalmente secreta, os candidatos deveriam invocar o espírito de Judas Iscariote, o apóstolo que traiu Cristo. Esse ritual envolvia cânticos em línguas antigas, o uso de artefatos desconhecidos e uma invocação que, segundo Dom Luciano, fazia a sala inteira vibrar com uma presença sinistra. Os cardeais restantes eram obrigados a tocar uma relíquia supostamente ligada a Judas e permanecer imóveis enquanto a entidade manifestada avaliava suas almas. Aqueles que demonstravam medo ou relutância eram imediatamente afastados e apenas um restava no final. Esse era o escolhido. Dom Luciano não presenciou essa etapa, pois havia fugido antes que ela acontecesse, mas conhecia relatos de outros membros do clero que confidenciaram a ele sobre a cerimônia. Disseram-lhe que aquele que sobrevivia ao chamado de Judas não era mais o mesmo. Algo mudava dentro dele, como se sua essência fosse substituída por outra coisa. Após esse ritual, o cardeal escolhido era discretamente confirmado como o futuro Papa. O conclave oficial, que o mundo inteiro acompanhava, era apenas uma formalidade. As votações e os discursos eram um teatro cuidadosamente ensaiado para dar a impressão de que a decisão estava sendo tomada ali. Na realidade, o verdadeiro Papa já havia sido selecionado nas sombras. Os cardeais que participaram do processo eram obrigados a manter silêncio absoluto sobre tudo o que testemunharam. Os que tentavam falar sobre o que aconteceu eram misteriosamente silenciados. Quando Dom Luciano terminou de me contar tudo isso, percebi que sua expressão estava tomada pelo medo. Ele sabia que, ao compartilhar essas informações, estava arriscando sua vida. Olhou-me nos olhos e disse com firmeza: "Se você continuar nessa investigação, nunca mais terá paz. Eles sabem quando alguém está se aproximando demais." Suas palavras ressoaram em minha mente por dias. Eu sabia que ele estava certo. A Igreja possuía um poder muito maior do que qualquer um podia imaginar. Sua influência ia além da fé e da espiritualidade, tocando o cerne das instituições políticas e econômicas do mundo. Mas eu não poderia parar ali. Precisava entender se o próximo Papa já estava escolhido. A doença de Francisco poderia ter sido apenas uma coincidência, ou talvez um evento esperado para abrir caminho à chegada do novo pontífice. O que mais me assustava era a profecia do Papa Negro. Será que esse era o momento previsto por tantos estudiosos secretos do Vaticano? Ou tudo não passava de uma narrativa construída para manter o controle sobre as mentes daqueles que ousavam questionar o poder da Igreja? Nos dias seguintes, comecei a investigar os cardeais mais cotados para a sucessão. Todos tinham algo em comum: passados enigmáticos, alianças estranhas e um histórico de envolvimento em eventos controversos. Nenhum deles parecia estar ali por acaso. Os nomes circulavam na mídia, mas o verdadeiro jogo era jogado nos bastidores, onde apenas um seleto grupo tinha acesso ao que realmente estava sendo decidido. Consegui acesso a arquivos confidenciais e depoimentos de informantes internos. E foi aí que percebi que a verdade era ainda mais assustadora do que eu imaginava. Havia um padrão. A cada nova eleição papal, certos nomes sempre surgiam como favoritos, mas nunca chegavam ao posto máximo. Esses cardeais, apesar de sua influência, não passavam nos testes secretos. Aqueles que se tornavam papas, por outro lado, tinham um passado obscuro, pontuado por desaparecimentos, reuniões clandestinas e laços com grupos desconhecidos. Era como se uma força oculta determinasse quem deveria assumir o trono de São Pedro. Isso explicava por que Dom Luciano nunca quis voltar. Ele havia testemunhado o lado mais obscuro da Igreja, um lado que jamais poderia ser exposto ao mundo. Qualquer tentativa de trazer essa verdade à tona seria reprimida de forma implacável.
comecei a perceber que talvez eu estivesse indo longe demais, mas ao mesmo tempo, já não havia mais volta. Eu havia descoberto segredos que ninguém deveria conhecer. O Vaticano continua sendo um dos lugares mais misteriosos e poderosos do mundo. Seu controle sobre informações e sua capacidade de influenciar os rumos da humanidade são praticamente ilimitados. E enquanto os fiéis acompanham com esperança e devoção a escolha de um novo Papa, nos bastidores, forças ocultas trabalham para garantir que o sucessor esteja de acordo com seus interesses. O ritual de sucessão continuará acontecendo, como sempre aconteceu, e aqueles que ousarem questionar a verdade serão silenciados para sempre. O que descobri até agora é apenas a superfície de um segredo muito mais profundo. Há documentos, testemunhos e evidências que nunca vieram a público. As provas pelas quais os candidatos ao papado passam são apenas um fragmento de algo muito maior. Existem conspirações, sociedades secretas e pactos que ultrapassam séculos de história. E por mais que tentem esconder, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Com o passar do tempo, novos segredos virão à tona. A história do Vaticano ainda guarda capítulos obscuros que a maioria das pessoas jamais imaginaria. E quando o momento certo chegar, aquilo que foi mantido nas sombras por séculos poderá finalmente ser revelado.